Imagine isso. Você é um garoto comum com hormônios muito alterados, e um dia em uma viagem às montanhas você encontra uma árvore com um formato bem diferenciado, e decide que é uma boa ideia fazer coisas não santas com a pobre árvore. E uma vez satisfeito você sai do lugar, e no dia seguinte você descobre que tem um filho meio árvore, meio humano, e você é levado a outro mundo, e forçado a cumprir missões para evitar morrer. Isso mesmo, hoje vou trazer para vocês a história de um mangá muito estranho. Já sabem, se gostarem do vídeo, curte e se inscrevam, isso ajuda demais o canal. Com 400 likes, trarei a segunda parte dessa história o mais rápido possível, então, sem mais nada a dizer, vamos ao resumo. Esta história começa com nosso prota Lee Sion, que estava escalando uma montanha deserta. Ele começou a rir ao se lembrar de uma foto que viu na internet, onde dois velhos faziam coisas muito suspeitas com algumas árvores. Depois de uma longa caminhada, o protagonista se sentiu incrivelmente sortudo por encontrar a árvore no formato de uma mulher, poucas horas após ter começado a subir a montanha. Nosso protagonista se aproximou da árvore que era perfeitamente esculpida, e era o que mais se aproximava de uma mulher incrivelmente atraente. A curiosidade do nosso protagonista não parou por aí, pois conseguiu encontrar um buraco bem parecido a bom, vocês sabem. O protagonista também achou que esta era a árvore mais erótica que já tinha visto em toda a sua vida. Sem perder tempo, ele começou a fazer os preparativos para fazer coisas não santas, que eu não posso dizer, sem que YouTube derrube meu vídeo. Não tendo ainda os recursos visuais suficientes para satisfazer seus desejos, foi direto para uma página de vídeos adultos, para animar um pouco mais o ambiente. Enquanto o vídeo reproduzia e sons eram ouvidos vindos do celular, Lee sentiu sua vontade aumentar, a ponto de sentir um ar refrescante por todo o corpo e, após alguns momentos, decidiu degustar a árvore do mundo. Bom, vocês sabem o que isso significa. À medida que o vídeo era reproduzido, o nosso aprendiz do filósofo Piton tinha tudo o que era necessário para satisfazer seus desejos. Assim, buscando emular com perfeição o que ele via no vídeo. Nosso prota deu só tapa violento na Yggdrasil. O êxtase era tão grande que parecia que ele estava fazendo isso com uma pessoa real. Após incríveis 3 segundos de brincadeira com a árvore mística, o prota liberou todas as suas sementes dentro da Yggdrasil. Depois de satisfazer seu desejo, o prota se sente como um idiota por fazer tal coisa com uma árvore. Então, ele decidiu limpar a árvore, para não deixar rastro, e depois seguiu seu caminho de volta para casa, já que amanhã seria seu primeiro dia na universidade. Enquanto a árvore sexy permanecia totalmente manchada pelo que havia acontecido. Depois de uns dias, o prota havia esquecido o que ele fez com a árvore sagrada, mas ao entrar no edifício onde vivia, ele se encontrou com um menino metade humano e metade árvore, dizendo que ele deveria ser responsável pelo que ele fez com a mãe dele. Esse misterioso menino de cabelos verdes era o filho que o protagonista teve com a árvore. E agora, sentindo que alguém o observava desde um abismo, o prota sabia que sua aventura com a árvore sagrada teve grandes consequências. De repente, o protagonista foi teletransportado para outro mundo e começou a perder a consciência e uma sensação de queda o atingiu. Quando conseguiu recuperar a consciência, um sistema o parabenizou por ser o primeiro candidato a marido da árvore sagrada. Naquele momento seu mundo mudou para sempre. Enquanto ele se perguntava o que estava acontecendo, ele aprendeu sobre outras realidades que existiam no mesmo mundo de forma simultânea, e também aprendeu que todas essas realidades estavam ligadas a uma árvore sagrada que estava no comando de todos os mundos existentes, como o mito da árvore da vida. O protagonista pôde observar vários mundos ligados à árvore-mãe, que em seu longo sistema de galhos mostrava que o planeta Terra onde vivia o protagonista se chamava RH2. Como a mudança na realidade aconteceu apenas em alguns instantes, quando Lee acordou, sentiu que era muita informação para processar e, acima de tudo, não entendeu o que a árvore queria dele, já que nas palavras dele, tudo o que ele fez foi brincar um pouco com a árvore. Se aqui se pode chamar isso assim. E ele considerou isso apenas uma brincadeira que qualquer adolescente hormonal curioso faria. Sim, filha da pu. Um adolescente com certeza fora. A desgraça de uma árvore. Ao se lembrar do que fez com a árvore, nosso estranho protagonista achou incrivelmente engraçado, mas deu um grande tapa em si próprio, já que se casar com uma árvore, após estudar muito para poder entrar em uma das melhores universidades, não tem graça nenhuma. O prota finalmente caiu na real e começou a se arrepender de ter copulado com uma árvore, e o sistema o avisou que o homem que havia perdido a pureza estava ressentido e decepcionado. Lee ficou muito frustrado por ter que falar com um holograma, então perguntou ao sistema se ele poderia fazer a Terra voltar a ser como era antes e não ter que se casar.
Mas depois de um tempo, Lee sabia que falar com aquele holograma era em vão, já que ele apenas repetia a mesma frase indefinidamente. Cansado das mesmas informações, o protagonista ameaçou o holograma, dizendo-lhe para parar de repetir as mesmas coisas, e que deveria devolvê-lo ao seu mundo original. Porém, o sistema respondeu que ele era o noivo dela, e que não iria devolvê-lo para seu mundo, até que provasse seu valor e se tornasse digno da árvore do mundo. O protagonista perguntou ao sistema o que aconteceria com ele se não aceitasse se tornar marido da árvore sagrada, e o sistema foi bastante claro, que caso ele se recusasse teria a pena de morte. Ao descobrir quais eram as consequências de decepcionar a árvore sagrada, Lee não teve escolha a não ser rir para não chorar. Sentindo-se impotente, ele perguntou ao sistema o que ele tem que fazer. O sistema mostrou uma missão na qual ele deveria se graduar no Eu Academy, e provar que era digno de ser o marido da árvore do mundo. E também o avisou de que nem deveria sonhar em fugir dali, se não quisesse sofrer uma punição. O protagonista ainda estava processando a situação, e o sistema o encorajou, e lhe disse que a recompensa pelo cumprimento da missão seria o amor do mundo. Mas se fracassasse, viraria caldo de gigante. Calma, chocolate branco. Eu não quero que você derreta. O prazo era de 120 dias para completar a missão. Apesar de não concordar muito com a missão e ainda estar um pouco confuso, ele sabia que não adiantava ficar bravo, e era melhor concentrar suas forças em cumprir a missão. Então, sabendo que o melhor que poderia fazer era se adaptar àquele mundo, ele começou a fazer uma pesquisa em seu computador sobre um jogo chamado Caçador e o Herói. E ele sabia que aquele mundo tinha uma certa relação com esse tipo de jogos. Embora a única coisa diferente tenha sido que esse era um mundo ramificado em uma única árvore, e finalmente se arrependeu de ter feito aquilo com uma árvore com o formato de uma mulher tão sexy. Ele ficou estudando a noite toda, tentando aprender o máximo de informações possíveis, já que nesse mundo provavelmente havia espadas e magia. O sistema apareceu dizendo que ele tinha que escolher suas estatísticas físicas ou outras habilidades para sobreviver naquele mundo. Uma janela de status foi mostrada ao protagonista. O sistema explicou que ele poderia usar essa janela para criar um personagem com diversas habilidades, e que ele tinha 100 pontos disponíveis para gastar como ele quisesse. O nosso prota, com sua vasta experiência em videogames, tinha consciência de quais habilidades deveria escolher, apesar de não ter certeza de quanto tempo permaneceria naquele mundo. Ele sabia que devia ajustar bem suas habilidades, já que provavelmente começaria fraco, mas com o tempo, se tornaria muito mais forte. A única limitação era que habilidades especiais e reguladores de mana exigiam pelo menos 500 pontos. E ele só tinha 100 pontos, para poder distribuí-los entre todas as habilidades que precisava. Então, o protagonista teve uma ideia, que era diminuir quase todas as suas habilidades ao mínimo, para focar ao máximo em uma única habilidade especial. Mesmo o sistema avisando que não era uma boa ideia, Lee decidiu seguir com esse plano. Com números tão negativos em suas estatísticas, o sistema o avisou que ele receberia uma punição, mas o protagonista sabia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e sempre havia riscos a serem assumidos. Embora o sistema tenha implorado para ele não fazer isso, o protagonista mesmo assim o fez. O sistema informou que agora o prota estava muito feio, que ele era um pedaço de merda ambulante, e que todos terão medo dele. Nesse momento, uma grande quantidade de raios o atingiu, e começou a sentir seu corpo ficar bastante estranho. Lee decidiu se olhar no espelho e, para sua surpresa, parecia bastante normal, enquanto o sistema estava chorando pelo que havia feito, já que havia decidido diminuir sua aparência para -2. Mas isso não era um problema para o protagonista. Ele sabia que o mais importante era a personalidade acima da aparência, e já que lhe faltavam 100 dias para completar a missão, sabia que nesse tempo poderia melhorar suas habilidades. Com isso, o sistema não teve escolha senão aceitar a decisão do prota, e encorajá-lo a lutar e vencer. Lee, por sua vez, sabia que precisava trabalhar, pois tudo isso havia sido culpa dele por ter feito snoo com a árvore mística, e de certa forma sentiu-se aliviado, pois tinha esperança de recomeçar sua vida nesse mundo, e decidiu que no dia seguinte ele começaria a se exercitar. Depois de 13 dias naquele novo mundo, ele já havia entrado em crise devido à obesidade. Embora muitas vezes só quisesse desistir, o protagonista respirou fundo e seguiu em frente, apesar de sentir a pressão de tentar entrar na academia. Lee sabia que não podia desistir ou, de caso contrário, a morte o aguardaria. Na rua, as pessoas ficavam impressionadas com a feiura do prota, a ponto de ser comparado a um orangotango, e o prota sabia que era o preço que teria que pagar por sacrificar seu charme na hora de escolher suas estatísticas. Lee ficou feio como um chute no saco, e muito obeso, bem, não tão gordo, mas tinha alguns quilinhos a mais.
Nosso prota, já cansado de tanto bullying, resolveu confrontar as meninas que o chamaram de um orangotango e gritou com elas, dizendo que não tinham o direito de falar assim dele. O sistema avisou que seu temperamento estava saindo de controle. Então, nesta tarde, onde fazia muito calor, uma garota de cabelos verdes chamada Se-young viu o protagonista fora de controle, e se sentiu completamente enojada de ver um cabra tão feio assim. Com o temperamento descontrolado, o prota apontou o dedo e ameaçou a garota, que implorava para ele manter os dedos longe do rosto dela, já que eles cheiravam um pouco mal. O protagonista verificou e percebeu que ela estava certa. Então, ficando ainda mais pistola, ele decidiu pegar uma pedra enquanto reclamava que desde o início da semana ele estava se sentindo um merda, e quando ia jogar a pedra nelas, uma policial chegou e agarrou pelo ombro e falou para ele que era proibido fazer barulho em locais públicos. A policial disse que ele deveria segui-la, e avisou que, se continuasse a fazer um escândalo, seria proibido de entrar no parque. Lee teve que se desculpar, e começou a lembrar que teve sérios problemas de socialização, seja no parque ou na academia, onde, inclusive, foi impedido de entrar por ser muito feio. Embora isso só seja visto por outros, porque ele parece bastante normal, ao menos na aparência, já outros o veem como um latão de lixo. O protagonista é tão feio que, no dia seguinte, após tentar se matricular na academia, um repórter veio procurar um homem que havia quebrado um espelho com sua feiura, e o prota aprendeu que era um crime terrível ser muito feio naquele mundo. O sistema avisou ao prota que a árvore sagrada sorria para ele, e que ainda o amava. Apesar das boas intenções da árvore em tentar motivar o prota, fica difícil ficar motivado quando a única coisa que te trata como um ser humano é uma árvore mística. De repente, Lee viu um carrinho de compras no canto superior direito da janela da missão. Ele ficou um pouco curioso sobre isso, e o sistema esclareceu que se tratava de um leilão ao qual apenas os maridos e futuros maridos da árvore sagrada poderiam acessar, já que a madeira da população de Brasil era usada como moeda. O protagonista perguntou quanto dinheiro tinha na conta. Então, o sistema mostrou a ele que o amor da Yggdrasil lhe concedeu 100 pontos. Lee ficou surpreso ao perceber que seu encontro com a árvore na montanha tinha sido realmente fascinante para ela. E ele sabia que aquela quantidade de pontos era mais que suficiente para comprar algumas coisas, então o protagonista decidiu tentar a sorte no leilão. Ele conseguiu algumas coisas como garrafas de água mineral, alguns fertilizantes para plantas, e uma máscara mágica que aumentava seu charme, e assim talvez as pessoas não notariam sua feiura. E não só isso, como também conseguiu adquirir alguns atributos para melhorar sua habilidade de combate, e também ganhou um medicamento desconhecido que, por um lado, era útil para o crescimento de plantas delicadas e, por outro lado, era extremamente venenoso para um humano. Com isso em mente, Lee decidiu guardá-los para mais tarde. Após guardar tudo, ele decidiu sair e comprar algumas roupas. Quando chegou na loja com sua máscara, ficou se perguntando onde estavam as roupas de treino, enquanto via os tamanhos e preços das roupas. Lee, com 1 milhão de wons em sua conta, sabia que poderia gastar à vontade, mas depois de pensar um pouco, decidiu não gastar todo o dinheiro de uma vez, e que era melhor guardá-lo, caso precisasse de dinheiro mais tarde. Nesse momento, ele ouviu os gritos de uma multidão, que comemorava que a árvore sagrada havia aparecido, e o prota se perguntou se a árvore sagrada era algum tipo de pica-pau, então decidiu dar uma olhada. Ao olhar para fora, viu uma mulher incrivelmente linda, de cabelos verdes, escoltada por alguns seguranças. Aos olhos do prota, aquela mulher tinha a beleza de uma deusa com atributos incrivelmente grandes. Lee ficou maravilhado com aquela mulher, e só de fazer contato visual com ela fez com que sua imaginação fértil começasse a trabalhar de formas que eu não posso mostrar sem que o YouTube derrube o vídeo. De repente e de forma muito inesperada, esta linda mulher se aproximou do protagonista e elogiou sua aparência. Lee não sabia muito bem como reagir, já que essa era a primeira vez que alguém falava isso para ele nesse mundo. O prota perguntou, timidamente, se ela precisava de algo, e ficou em alerta já que havia sido levado para um lugar que ele não conhecia. Ela respondeu dizendo que ele já deveria saber o que ela quer. O protagonista perguntou se ela havia chamado para repreendê-lo por ser muito feio. Enquanto ele ficava admirando a paisagem, ele começou a torcer para que ela mexesse as pernas um pouco, assim ele poderia ter uma visão do paraíso. A menina resolveu se aproximar cada vez mais ao ponto de colocar sua grande peitonalidade no rosto do prota, que ficou vermelho de vergonha ao sentir melões daquelas dimensões no rosto. Se-young, como toda uma piranha que era, começou a seduzir ainda mais o prota. Lee percebeu que não conseguiria impedir que seu dragão começasse a acordar.
Ela colocou as mãos nas pernas do prota e começou a acariciá-lo, enquanto Lee se desculpava timidamente e se perguntava por que ela o estava provocando. Então o protagonista percebeu que aquela cadela estava gostando de provocá-lo. Após se divertir com a timidez do prota, Se-young disse a ele que deveria tirar a máscara e que com certeza ele era uma pessoa única e especial, já que não é qualquer pessoa que tem arboreto. Lee pensou que ela pagaria pelo arboreto e ficou animado, já pensando nas grandes quantidades de dinheiro que ganharia. Mas sua alegria durou pouco, já que ela disse a ele que deveria entregar o arboreto a ela. Lee perguntou o que eram arboretos, pois ele ainda não sabia se esse objeto era realmente importante. Irritada, a menina falou que ele não deveria mentir, pois ele não deveria ter um objeto tão importante, sem nem saber para que serve. Mas a verdade é que o protagonista estava sendo bastante honesto, pois só sabia que se tratava de algo importante. Se-young ficou surpresa ao ver que o prota não estava mentindo, então ela explicou para ele que eram medicamentos que permitiam às pessoas árvores a crescer, e só com um arboreto um bebê poderia se tornar adulto rapidamente. Após escutar isso, o protagonista perguntou se era para isso que ela precisava dos arboretos dele. Ela respondeu que sim, que os filhos dela estão esperando ansiosos por isso. Então, o protagonista pensou que talvez ela fosse uma aristocrata que poderia matá-lo a qualquer momento. E isso ficou claro no olhar dela, que lhe dizia que ela não pagaria nada pelo arboreto. Enquanto a protagonista pensava em formas de sair dessa situação, Se-young desabotoou ainda mais a blusa para mostrar ao prota ainda mais seus enormes atributos. E também o ameaçou, dizendo que, se ele recusasse, estaria com sérios problemas com a família Young. Nosso protagonista sabia que não poderia deixá-la fazer o que queria, decidiu pegar um arboreto para ver qual seria a reação dela. Ela imediatamente quis pegá-lo, mas o protagonista não deixou e disse a ela que queria saber muito mais sobre os arboretos, dizendo para ela que tinha mais 2 em casa e que planejava ter mais. Isso foi música para os ouvidos dela, e falou que, se ele tivesse ficado calado, talvez tivesse ficado com 2 arboretos. O protagonista sabia que tinha sido muito precipitado da parte dele, a julgar pela forma como ela falou, ficou claro que ela não queria fazer negócios, e a qualquer momento, poderia acabar sendo roubado por ela. A garota decidiu continuar usando seus atributos para provocar o protagonista, que suava frio com a beleza impressionante dessa garota que queria ter esses 3 arboretos, custe o que custar. Lee se sentia cada vez mais usado, e isso o irritava. E o sistema o avisou de que ele estava se aproximando de uma missão secundária, que era um teste para ver como ele poderia controlar seu temperamento. Essa missão consistia em satisfazer a garota em menos de 30 minutos para ser recompensado com 3 arboretos. Se ele falhasse, ele não teria outro destino senão a morte. A garota pediu imediatamente os arboretos, enquanto o protagonista estava com a mente em branco e suando muito. Isto pareceu bastante estranho para a garota, já que seu comportamento havia mudado de repente. Ali mesmo, o sistema lhe anunciou que seu temperamento havia vindo à tona, e que ele tinha que descobrir seus pontos fracos para poder dormir com ela. O protagonista ficou surpreso ao ver que o sistema estava lhe mostrando suas características temperamentais para que ele pudesse dormir com a garota. Então, ele decidiu ir ao banheiro, já que tinha um período de tolerância de 30 minutos, e o sistema lhe mostrou que sua raiva estava fora de controle. E que ele precisava se acalmar para dar o seu melhor nessa missão. Lee ia se trancar no banheiro para se acalmar, mas a garota estava zombando dele.